A todos a esse nosso terceiro colóquio de História Fluminense. Dizer que para nós aqui do museu, esse trabalho tem sido um trabalho muito importante, porque entre outras coisas, é uma retomada da vocação desse prédio, desse museu, para a área de estudos da História Fluminense. Então, esse é o nosso terceiro colóquio. É o terceiro ano consecutivo que temos tratado de temas da história fluminense, especificamente. Começamos com o colóquio Nilo Peçanha, ano passado fizemos o colóquio Amaral Peixoto, e esse ano, aproveitando a data para prestar também uma homenagem ao ex-governador Roberto Silveira, estamos fazendo o colóquio Roberto Silveira, e especialmente focando no momento que a historiografia brasileira tem se dedicado a uma revisão desses anos de 1945 a 64. Então, baseado nisso, baseado nesse enfoque, nós estamos desenvolvendo um trabalho aqui, realizado pelo Centro de Estudos Fluminenses, coordenado pela historiadora Andréa Tello, a quem agora eu passo a palavra para conduzir os trabalhos de hoje. A todos, nosso muito obrigado pela presença, e eu espero que vocês tenham assim, um dia bem proveitoso e gostem Nós temos também, queria só avisar, que todo esse trabalho tem a égide da
professora Ismênia Martins Lima, que é a nossa mentora maior aqui, além de ser a nossa presidente da nossa sociedade de amigos, é a Ismênia que nos inspira, que nos dá força, que nos orienta, e graças a ela essa retomada tem acontecido. Então, mais uma vez, bom dia a todos e passo a palavra a Andréia. Obrigada. Bom dia a todos, é com enorme alegria que nós vamos dar início ao nosso terceiro colóquio de História Fluminense. Isso é de uma importância para a história do Museu do Ingá imensa, e acredito também muito importante para a história fluminense, que é muito pouco estudada, que ainda vive, né, tentando impor-se historiograficamente. Então vamos começar, sem mais delongas. Chamo à mesa a professora Ismênia, que a gente sabe que dispensa apresentações, não é? Porque ela é simplesmente. Ela é professora emérita da UF. É professora emérita da UF, emérita pelo Real Gabinete Português de Leitura, enfim, tem milhões de títulos, coordenadora de um grande acordo internacional entre Brasil e Portugal sobre a imigração portuguesa, e agora também um acordo entre Brasil e Itália sobre a imigração italiana. Mas eu acho que o mais importante a dizer é que as grandes teses sobre a história fluminense nas décadas de 70, nas décadas de final de 80 e 90, foram orientadas pela professora Ismênia. Então, quando a gente pensa nos trabalhos de Marieta de Moraes, Israel Belloc, Renato Lemos, a gente está pensando no fio de Marieta de Moraes, o fio de pensamento da professora Ismênia. Chamo também José Augusto Ribeiro, que é um jornalista extremamente conhecido, que também eu acredito... Eu acredito que dispensa apresentações, é autor de uma trilogia muito importante sobre a Era Vargas, que tem uma história de militância no jornalismo, de engajamento político maravilhoso. Não é verdade, mas eu agradeço. Eu não devia falar isso, mas eu acho que é importante. Zé Augusto foi o assessor de Tancredo Neves. Então, quem tem a minha faixa de idade, ai meu Deus, 40... e viveu aquele momento, sabe da importância disso. E chamo também José Sérgio Rocha, que é ninguém menos. Que é ninguém menos que o autor da belíssima biografia de Roberto Silveira. Não é? Então, os trabalhos estão entregues, o professor Ismênia vai começar, Zé Augusto, Zé Sérgio e depois Augusto. E nós vamos ter um tempo para debate. Lembro que o nosso tempo é aproximadamente 30 minutos para cada um. E depois debate, ok? Eu agradeço o convite de mais uma vez de estar nessa casa, uma casa que exige uma militância política muito grande da gente para se manter como casa. Você não imagina, cada governador que vem, cada secretário que vem, a gente resolve querer ter no Museu do Ingá um posto avançado no Rio de Janeiro para fazer despachos políticos administrativos. Então, sempre a gente tem que ter uma certa militância para que essa casa se mantenha, né, com a sua vocação, e que é essa de ser um museu de história, cultura e artes, né, dando ênfase no antigo estado do Rio de Janeiro. Bem, quando eu era mais jovem professor, e lá já vão muitos anos, né, porque eu tenho 68 anos agora, indo para os 69, eu li um trabalho do Antônio Barros Castro que marcou-me definitivamente. Um trabalho, era um estudo sobre o Rio de Janeiro. Antônio Barros Castro não é historiador, é um economista, e escreveu um livro chamado 7 Ensaios sobre a Economia Brasileira.
E um deles dizia tratava dessa questão da decadência da cafeicultura no Rio de Janeiro, né? E, na verdade, ele mostrava de que Rio de Janeiro as pessoas estavam falando, de que lavoura cafeeira as pessoas estavam falando. Porque, na verdade, quando o Vale do Paraíba estava decadente, né, que foi responsável por toda a prosperidade durante o Império, Cantagalo, a grande região de Cantagalo, que deu origem a mais de 10 municípios, estava no apogeu, e o oeste e noroeste, em torno de Itaperuna, do estado, a lavoura cafeeira começava a se gestar. E seria, na década de 20, o maior município exportador de café do mundo, em pleno apogeu da cafeicultura paulista, o maior município exportador de café do mundo seria Itaperuna. Então, nós não podemos pensar, né, numa decadência monolítica para o Rio de Janeiro, né? Isso não ocorreu, né? E eu me preocupei muito em estimular teses dos meus alunos, né? No sentido, porque o trabalho dele era um ensaio, né? Ele usava algumas informações, mas não tinha uma base empírica de demonstração, disso, daquilo. E eu, então, inspirei várias teses de meus alunos para ir construindo essa fase da história do Rio de Janeiro. Porque, na verdade, o que pesa no Rio de Janeiro, sobre o Rio de Janeiro, sobre o Fluminense em geral, sobre Niterói, a capital da antiga província, só se fala assim, Niterói, a capital da antiga província, né? É que, na verdade, é essa síndrome de decadência. E era uma síndrome de longa duração. Porque se vocês virem na TV Globo, Niterói só aparece para mostrar o personagem bêbado que está decaído na vida, a mulher dele mora no Rio, mas ele mora em Niterói. Uma novela que era o Paulo José que fazia esse personagem. E agora, nesta novela, que está lá em curso, que eu não acompanho, mas eu vi que um dia que o filho natural que apareceu e que vai ser adotado por uma família bem, a mocinha falando assim, imagine, ele veio até de Niterói, então é sempre uma coisa muito negativa, que é uma síndrome de longa duração, né? Bom, e os cariocas todos vêm morar aqui por Niterói. O meu departamento, né, 69 pessoas, era assim, pouquíssima gente de Niterói, todo mundo era do Rio. Hoje, 70% de Niterói, mora em Niterói, morando na região oceânica, nesses apartamentos, todos estão sendo construídos. Mas voltando a essa origem dessa decadência, do ponto de vista histórico, quer dizer, no caso da indústria também, porque os estudos de história fluminense custaram muito a ser desenvolvidos. Então, eles foram muito mais pensados por economistas que por historiadores. Então, por exemplo, um outro economista muito famoso, chamado Wilson Cano, ele tem um livro que chama Origens, Razões da Concentração Industrial em São Paulo. Enfim, ele fala sobre a razão da concentração industrial em São Paulo e mostra como o Rio de Janeiro ficou decadente, a pequena indústria que nós tínhamos, que era uma indústria têxtil, isso, aquilo, por causa da escravidão. Quer dizer, quando houve a abolição da escravidão, desorganizou de uma maneira tal a potencialidade, né, de investimento dos nossos fazendeiros na indústria, que provocou e fechou-se o mercado para essa indústria, que tinha um mercado local garantido, porque ela não produzia tecidos finos, ela produzia prioritariamente algodões riscados, chitas, bombazinas, etc., que eram tecidos, inclusive, utilizados para vestir e cobrir as vergonhas da massa escrava. Então, na verdade, as nossas pesquisas, né, que não são minhas só, foi um grupo, fui eu, a professora Eulana Lobo, que era do Rio,
que foi aposentada pela Revolução, que faleceu há menos de 15 dias, minha grande amiga, né? Ela se apaixonou por essa problemática do Rio de Janeiro e com a autoridade que ela tinha de ser uma grande mestra, quando eu já era uma jovem, ainda era uma jovem professora, ela colocou todo o seu empenho na produção dessas teses. Então nós mostramos que o trabalho do Wilson Cano, que é um trabalho lindo, que tem um encadeamento lógico, uma coerência interna, etc., na verdade carecia de fundamentos econômicos, fundamentos não tinham nexo com a realidade, porque a pesquisa histórica, a construção das bases empíricas, dos dados objetivos, mostrou que essa indústria têxtil do Rio de Janeiro era voltada já a um grande mercado nacional. Ela não tinha apenas como seu mercado o Rio de Janeiro. A gente pesquisando os livros de todas essas grandes fábricas, a Petropolitana, a América Fabril e várias outras que vieram do século XIX, a gente viu que elas não dependiam do mercado fluminense e estavam ligadas ao mercado nacional. E aí não foi muito bom, porque houve a edição brasileira do livro do Stangenstein, que chama A Idade de Ouro, onde ele que já tinha estudado o café no Vale do Paraíba, estudou a indústria têxtil e ia no mesmo sentido da nossa interpretação, que na verdade não houve decadência por isso. Então, nunca houve decadência no estado do Rio de Janeiro desta maneira, né, que impregnou-se no imaginário coletivo e nacional. O que houve, na verdade, foi o que nós chamamos uma perda de ritmo de crescimento, né, e, na verdade, sobretudo, um crescimento muito menor se comparativamente a São Paulo, mas não uma decadência. Mas, em vários setores tradicionais, quer dizer, tanto da lavoura canavieira quanto da lavoura cafeeira, nós tivemos coisas como a praga da borboletinha, a praga da cigarrinha, que atingiram muito a nossa lavoura. E aí esses fazendeiros se tornaram, né, endividados. A década de 20, por exemplo, é o momento que vai presenciar o enriquecimento em massa dos imigrantes portugueses e italianos que estavam no Rio de Janeiro, né, Estado. Né, é a época, por exemplo, em que a família Gonçalves, que depois vai ser proprietária do Banco Predial, em que a família Paz, que vai liderar o complexo Rodrigo Paz, vão se tornar proprietários de usinas, proprietários de bancos do interior, todas essas coisas. É o momento em que aquela primeira antiga elite passa sua fortuna por insolvência para a mão dos imigrantes. A década de 20 corresponde a isso. Ora, mas na verdade você tem um Cantagallo que está maduro, tem um setor que está em pleno apogeu, que é o setor de Itaperuna. A Revolução de 30 e o período de Getúlio vai encontrar no estado do Rio, né, um grande descontentamento das antigas elites, né, e com a busca de um projeto, de uma vocação para o Estado, né, uma vez que tinha se esgotado o que a gente chamava o processo de substituição de importações. A gente não podia mais só produzir velas, cerveja, tecido, que era aquilo que os fazendeiros investiam para produzir na indústria para compensar os seus gastos, porque o preço do café estava declinante. A gente precisava ter uma indústria de base, né? E vai ser então nesse período, eu sempre costumo dizer, disse aqui nessa sala, quando a gente estudou o Amaral, que o Amaral não teria sido a liderança que foi, não teria, de tal maneira, como eu digo, né, que o amaralismo, né, as práticas amaralistas se tornaram até verbetes de ciência política, né? Se ele tivesse sido, por exemplo, interventor em São Paulo, né? Porque, na verdade, aqui, as demandas por um projeto político
por uma liderança que viabilizasse, né, junto ao governo federal, as demandas dessas elites decadentes e um novo projeto, uma nova fase de industrialização, era fundamental. Então, na verdade, nós tivemos, com Amaral Peixoto, essa primeira grande fase de industrialização, a condição de genro, né, de Getúlio, lhe dava muitos poderes, né? Então, toda a concretização, finalização e viabilização de Álcanos, Volta Redonda, né, e outros empreendimentos foram fundamentais nesse período. A parte da estrutura rodoviária, até bem poucos anos, até Garotinho, né, Garotinho da Abril, uma estrada, não posso nem chamar malha rodoviária, porque eu tenho vergonha. Quer dizer, as estradas que nós tínhamos no estado do Rio eram todos da época de Amaral, né? Ora, na verdade, as práticas políticas de Amaral, né, a sua dificuldade, a partir da década de 50, de alçar-se, né, do cenário local para o cenário nacional, na verdade, perdendo essas posições dentro do PSD para Juscelino Kubitschek, a posição periférica que o Estado do Rio acabava ficando em relação à capital federal, e por mais visibilidade que Amaral Peixoto tivesse, né, foi possível isso, e a sua ida para os Estados Unidos e a condução da política fluminense nas mãos do Coronel Freio, né, que não soube, na verdade, continuar, não tinha força política para, na ausência do grande chefe político Amaral, continuar viabilizando um projeto de atendimento às demandas das elites locais, aliados dos chamados chefes políticos, coronéis locais, isso aqui. Eu, por exemplo, conheci um que era um português, o coronel Chico Lourenço, um imigrante português, mas era o chefe político lá do Carmo. Esse nem era o coronel da Guarda Nacional, mas era chamado, conhecido como coronel Chico Lourenço, do município do Carmo. Então, na verdade, para o passo desse processo, na década de 50, nós vivemos um momento do plano de metas, desenvolvimentismo, um processo de industrialização sendo viabilizado com ênfase na política federal, e isso, e sobretudo, a intensificação dos padrões urbanos, com uma grande concentração demográfica, né, nas cidades. Quem trabalha com a demografia fica assustado como vai se concentrando, né, a população urbana nas áreas, urbanas, né? São índices altíssimos que eu achei interessante trazer aqui uma projeção para mostrar, todo mundo sabe disso. E, na verdade, esse projeto de industrialização correspondia, né, a uma mobilização também, vai provocar também uma mobilização política muito grande. Você tem dois vetores muito importantes aí, que é a industrialização, que cria uma massa operária muito grande. Os sindicatos vão ser muito fortes no período. Aqui no estado do Rio, nós vamos ter sindicatos de esteiras, vamos ter os sindicatos da indústria naval, né? Sindicatos dos bancários, né? Quer dizer, os chamados setores médios urbanos também se organizam, se politizam com viés ideológicos, né? E essa conjuntura nacional da industrialização e intensificação dos padrões urbanos exacerba essa politização das massas. Quer dizer, é impossível continuar a fazer uma política apenas de acordo com os coronéis, apenas de você que traz os seus tantos votos, o seu curral nessa eleição, né? E Roberto aparece ali, né, como uma jovem liderança, né, da
da maior importância, uma liderança que surge como uma liderança universitária. Na verdade, Niterói, que vai sofrendo reformas urbanas muito lentamente, desde a grande reforma de 1906, Niterói tenta ter projetos de reforma urbana, mas que só se viabilizaram em 1920. E justamente em 1920 é que começa o esforço de aumentar a rede de faculdades. Por exemplo, em 1920, por exemplo, eu me lembro exatamente, é a criação da Faculdade de Medicina em Niterói, que era um velho anseio. A Faculdade de Direito já existia, a Faculdade de Filosofia vai também se estruturando, e você vai ter um conjunto a Faculdade de Odontologia também já existia, e os jovens, né, do interior do estado do Rio, Campos sempre foi polarizado pela capital federal e a parte do sul do estado também mais pela capital federal. Mas o norte e o noroeste fluminense, que tinham conhecido toda aquela prosperidade na década de 20 e 30 e que sofriam os reveses da agricultura nesse momento, de uma maneira geral, na década de 40 e 50 no estado do Rio, nós vamos ver a pecuária crescendo, uma pecuária de baixíssima produtividade, né, substituindo os cafezais e, em muitos lugares, os canaviais. E essa substituição criava também um desemprego na área rural, porque, na verdade, as pessoas tinham uma pecuária que exigia extensiva, né, de baixa produtividade, que exigia muito pequena mão de obra, ao contrário da agricultura. Então, nessa conjuntura, né, em que essas lideranças, essas famílias do interior, né, de proprietários que não são mais ricos, né, mas têm posses ainda e fazem todo o seu investimento na educação dos filhos, formar os filhos. Por exemplo, na família de meu pai, né, que é anterior, bem anterior de Roberto, que é uma outra geração, né, mas mesmo assim, o meu avô era um grande fazendeiro, teve 11 filhos no meu casamento, depois mais 2, né, e não foram todos os filhos que puderam estudar, porque tinha que se manter o rapaz, né, com a pensão, com a comida, com o uniforme, com isso, aquilo. Naquela época, até para ir para a Marinha, você tinha que dar um enxoval. A Marinha, por exemplo, naquela época, era uma opção para as famílias que tinham posse, porque os enxovais custavam muito caro. Então, na verdade, Roberto aparece, quer dizer, Niterói, a partir da década de 20, vai se tornar um centro universitário também, e vai receber os filhos dessas famílias do interior que vêm para cá se formar. Alguns voltam, muitos ficam, né? E Roberto é um desses que ficou, né? Ele entra na política pela União Fluminense dos Estudantes, né, como uma grande liderança, tinha um grande carisma pessoal, né? Os seus olhos brilham nos retratos, né? Eu tenho uma irmã mais velha, que alguns amigos aqui presentes conhecem, e ela sempre vaticina muitas coisas assim. Quando você tira um retrato da pessoa, que a pessoa não sabe que está sendo fotografado, a alma sempre aparece no retrato. Então eu tenho uma briga com o Collor do Arquivo Nacional, com o ministro aí eu vejo que as minhas brigas não são pessoais, são institucionais. Então, quando eu vi um retrato dele, eu não sabia que estava sendo fotografado, estava assim, parecia que estava saindo um monstro malvado. E nos olhos nas fotografias de Roberto, que eu tenho visto recentemente com a Andréia, muitas delas, né? É impressionante, né? Como aquele brilho, aquele entusiasmo, né? Domina toda a imagem. Então o Roberto se torna uma grande liderança estudantil,
Nos quadros da política PCDista, eu não sou especialista nisso, mas é o que aparece, né? Ele se sente desconfortável, né, naquele esquema político, é preterido como candidato, vai ser o responsável pela fundação do PTB no Rio de Janeiro, né? Ele que praticamente funda, ele viajou o estado do Rio inteiro, fundando os diretórios municipais do PTB, costura isso lindamente, com uma política de corpo a corpo. Agora mesmo, na entrada, né, eu estava conversando, foi apresentada a dona Maria Alice, que está aqui, uma senhora, me contava para a Andréia que foi o enterro de Roberto, aí eu disse, foi mesmo, ele fazia política lá na minha casa. Eu falei, onde era a sua casa? Não, não era na minha casa, era a casa da minha tia Euskalina, em São Gonçalo, um sítio que a gente tinha. Então, este homem, quer dizer, uma dona Euskalina que com certeza não está na história, né, do Estado do Rio, mas está na história de Roberto. Quantas Euskalinas, né? Quantas Marialices, quantos Pedros, Tiago, Mário, etc., estarão, João, Sebastião, etc., estão na história de Roberto, né? Nessa política nova que ele fez, de corpo a corpo, de resposta aos anseios democráticos e, sobretudo, né, uma resposta política politizada para as demandas sindicais e ideológicas que se formularam, né? Agora, se vocês me perguntarem, nós temos um livro sobre o Roberto, de nosso colega, né, que teve acesso a fontes muito privilegiadas, guardadas pela própria família, o arquivo pessoal de Roberto, né? Mas, na verdade, toda essa conjuntura que eu apresentei aqui de modo muito impressionista, porque eu sou historiadora, mas não sou especialista nesse período, né? Mas, na verdade, é uma lacuna. Nós temos que estimular estudos e pesquisas sobre a história do Estado do Rio recente. Nós conseguimos, lá no nosso mestrado, produzir um conjunto de teses muito importantes, mas que pararam em 1930, não avançaram nem para Getúlio, que dirá em Amaral e nem chegar a Roberto. Elas fizeram a primeira grande revisão a partir da provocação dos paulistas, é como se fosse uma contradita. Mas agora nós não vamos esperar que os paulistas estudem o período do Amaral para fazer a contradita. Nós temos que tomar a iniciativa disso. É um grande desafio e eu cumprimento, então, a minha querida e especial aluna, a Andréia, que está aqui, né, no Museu Ligar. A Dora, outro dia, disse assim, que me agradecia publicamente porque eu dei a Andréia para o Museu Ligar, um presente, a sua dedicação, a sua competência, né? E nós já estamos no 3º seminário e eu acho que isso é uma maneira de levar essa demanda de novos estudos, novas pesquisas para a universidade, para os especialistas, para os memorialistas. E no caso de Roberto, é fundamental se criar rapidamente um programa de história oral, porque muitas, como eu disse, Marialices, Euskalina, não sei mais quem, está por aí, estão vivas por aí ainda, para trazer o seu depoimento, né? Lideranças sindicais, companheiros da política, pessoas que ocuparam cargos de sua secretaria, etc. Episódios como quebra-quebra da barra, né? Eu, por exemplo, sou fascinada porque, na verdade, você tem um livro, tem uma tese sobre o quebra-quebra das barras. Eu estou me debruçando particularmente sobre esse episódio, porque foi um episódio que muitas outras famílias de Niterói se envolveram, inclusive a minha família, né, foi envolvida nisso. E eu, não como membro da família, mas como historiadora, tenho um particular interesse nisso. Me parece que Roberto usa, né, o descontentamento, né,
como uma arma. Quer dizer, ele, por exemplo, tinha uma habilidade, né, por exemplo, de se tornar mediático impressionante. Por exemplo, quando estavam aquelas filas enormes, ele vai para a fila, ele fica na fila e depois reúne e dá uma coletiva falando sobre os problemas das vagas. Na verdade, ele queria o quê? Tirar aquela concessão que estava em mãos de particulares, trazê-la novamente para o Estado, torná-la novamente, colocá-la novamente na esfera pública, né? E eu acho que ele incentivou aquele descontentamento e criou, mas na verdade a conjuntura de carecia dos preços, de força dos sindicatos, de viés ideológicos da esquerda que cruzavam de um lado para o outro, esses sindicatos, a força do Partido Comunista em Niterói, tudo isso, na verdade, escapou um pouco ao controle e você acabou tendo o que a gente considera até hoje a principal revolta urbana do Brasil. Nunca houve, naquelas proporções, uma coisa espontânea tão forte, né? Mas, então eu acho que são muitos desafios para dar conta dessa figura cheia de... Quer dizer, dessa figura política tão instigante, né? Que vai... Eu acho que nós temos muitas perguntas, muitas questões, e eu espero que esse seminário possa contribuir nesse sentido. Muito obrigado. E agora, vamos tirar a ordem. Bem, agora eu passo a palavra ao nosso querido amigo. Nós tivemos. Não, eu sei, mas eu quero dizer, estou lembrando que a nossa grande amiga Alcione Batista, que não era amiga de livro, mas nossas rodadas de cerveja. Né? E ela sempre, foi ela que me apresentou os excessos, falando de seu talento, né? E que vai nos falar sobre sua obra, sobre o seu livro, sobre as suas, enfim, sobre a sua produção, sobre Jorge Roberto Silveira. Ele é autor do livro Já Fez um Corpo. Sobre Jorge, não, sobre Roberto. Sobre Roberto Silveira. Futura biografia. Futura, sobre Roberto Silveira. Todo mundo sabe quem foi esse Renato Fábio. Detalhes de uma longa biografia política. Obrigado. Bom dia, o nível vai cair um pouquinho agora, um pouquinho não muito, mas vai ser restabelecido depois do José Augusto. Estou honrado aqui de estar nessa mesa com o professor Ismênio, com o José Augusto, intimidado de estar perto da próxima gente que entende, sempre vai entender muito mais do Roberto Silveira do que eu, antigas moradoras aqui dessa casa. Né? E vou direto ao assunto. Sou jornalista, não sou acadêmico. Eu busquei informações, estava atrás de informações. Mas a primeira informação que eu tenho sobre o Roberto é uma coisa que surgiu depois, aquelas coisas, parece de outro mundo. Tinha 2 muros da cidade do Rio de Janeiro que eu me lembro pichados, sempre. Gorilas caçavam Lacerda, ficava ali no aterro, e até a década acho que até o início da década de 80 ainda tinha essa pichação. E eu fui criado num lugar, num subúrbio chamado Abolição, que era do lado da Abolição. Eu estudava no Colégio Guarani, que era ali, e tinha um lugar, era uma rua interessante, porque tinha de um lado tinha Abolição Veículos que estava surgindo, que eu já estou tentado. Tinha uma casa funerária, o Bispo Macedo começou a igreja dele. E tinha o outro negócio, o Rio dos Quadros, que era do pai de um amigo meu, que virou um negócio assim, uma franquia assim, nacional, engraçado. E aí tinha num desses muros, tinha esse Roberto Silveira presidente. Daí foi assim lá na década de 60, né? Morava numa rua chamada Cantil da Maciel, que tinha um vereador do PTB,
organizava carnaval lá e tal, então era um lugar até previsto mesmo, na época da campanha do não, né, do sim do não, do parlamentarismo. Emília Borba, o Elza Soares, não me lembro, porque eu tinha uns 10 anos, né? Desde lá para cantar, né? Foi uma coisa interessante. O professor Ismênia me lembrou de onde vem o Roberto, quer dizer, a novidade do Roberto. O que é que eu vi, né, humildemente na pesquisa, né, que levou mais tempo do que eu e o Jorge Roberto gostaríamos, por culpa de ambos. Mas a gente chegou, acho que foi feito no tempo que tinha que ser feito, né? Eu perdi nessa história de escrever uma biografia que nunca passou pela minha cabeça. Eu tinha escrevido, já tinha escrito alguns livros, mas assim como Ghostwriter, né, tal, e um livro só que não tinha nem objetivo político. Me espantou, quer dizer, eu fiquei espantado com algumas descobertas e perdi pelo menos 2 preconceitos. Um contra um negócio chamado populismo e o outro contra velho dar entrevista. Então vamos lá para o populismo. Para mim, quem inventou esse negócio de populismo foi político invejoso de políticos que tinham proximidade com o povo. A velha república não tinha políticos próximos do povo. Eram políticos, né, que não precisavam, eram membros da elite que eram eleitos ali no bico de pena, né? Não tinha isso. Chega o Getúlio também não precisava, o Getúlio se aproximava do povo, mas no estádio, de longe, né, tal, não tinha nenhuma necessidade de chegar perto do povo. O povo ia massacrar ele de tanta praça. Então sai desse período, começa o período da redemocratização, e acontece uma coisa interessante, da qual possivelmente o Roberto, o Silveira e o Jânio Quadros foram os precursores. Separando muito bem os dois, porque não tenho a menor simpatia pelo que é a política do corpo a corpo, né? Diferente do que era feito até então. O político chegava numa praça, num estádio, subia num palanque, descia do seu automóvel por trás do palanque, fazia seu proselitismo e ia embora, né? Não tinha isso não. Roberto saía, era rasgado e tal, né? Assim como o Celso Peçanha também aconteceu isso, também com ele, né? E o Jânio Quadros também, só que de uma forma meio esquisita. Quer dizer, o que é o populismo? Não é um palavrão que se tenta. Um dia desse eu estava assistindo um filme chamado Mamute, sobre um outro filme, sobre um outro filme chamado Soy Cuba. E falava-se mal até muito pouco tempo do negócio chamado realismo socialista. Até que o Scorsese e o Coppola gostaram do Mamute, que era o nome, o apelido do filme soviético feito em Cuba logo após. Começaram a descobrir. Ainda bem que não se fala mais em populismo, né? Provavelmente não tem se falado mais em populismo, porque é mais uma enganação, né? E a questão da idade? Quer dizer, meu Deus, eu coloquei no livro, na introdução, enumerei lá umas 60 e poucas entrevistas, na verdade foram mais de 80 gravadas, fora centenas de telefonemas, de conversas rápidas, pedido de informação à prefeitura, não sei de onde, até a CI. Eu caí na besteira de mandar um e-mail para a CI, não sei se chegou. Responderam. Você tem, quer dizer, e a grande maioria dos entrevistados tinha mais de 60 anos de idade. Pois olha, vou dizer uma coisa, eu falo esse é o menor problema porque eu vou fazer 60 anos em novembro. É muito interessante, a gente pode esquecer de alguma coisa que aconteceu recentemente, mas a memória lá atrás de 30 anos, 40 anos é vívida. Você tem
um momento que muito me espantou nessa história foi uma entrevista com um funcionário chamado Renato Barbosa Fernandes. Ele estava cego, deitado na cama. Quando eu cheguei na casa dele, a mulher dele, tadinha, ela estava assim, precisando sair, não podia sair porque estava trabalhando. Eu disse, olha, eu vou ficar umas 3, 4 horas com ele aqui. Botei na minha cabeça que ia ficar e não deu outra. Ele não parou de falar. E eu fui constatando, ela falou do Chico Lourenço, né? Num determinado momento eu perguntei para o Renato Barbosa Fernandes se ele lembraria de todos os coronéis amaralistas de cada município. Ele foi citando um por um. Um por um, e teve assim 95% de acerto. Eu fui ligando uma coisa a outra, quer dizer, quem era o chefe político de Itapiruna? Era o Francisco, esqueci, era um senador. Quem era o de Chico Lourenço? Depois até que tinha um Vitor Breves na história, acho que era de Ângelo de Paraty. Quer dizer, eu devo, por exemplo, ao doutor Adésio da Cruz Nunes, metade do capítulo da Baixada. A quantidade de informações que ele me deu, ele não, ainda não é tão velho, né? E era menos ainda 15 anos atrás, tudo checado, né? Então vou falar sobre isso, quer dizer, sobre como foi esse processo de fazer um livro, né? Eu não conhecia Jorge Roberto, estudávamos na mesma faculdade e não conhecia. Ele estudava à noite, eu estudava de manhã. Eu fazia cinema de manhã, porque eu já estava trabalhando em jornal à noite. Não conhecia. Fui apresentado ao Jorge Roberto e estava querendo escrever e falar sobre a vida dele. E tinha um início muito bom, excelente de livro, né? que era justamente, eram 2 páginas onde ele falava da tristeza do Boanerges, pai de Roberto, né? Com a possibilidade da morte daquele caçula, e como é que surgiu, como é que se amarra esse título A Pedra e Fogo, né? Que é a pedra da fazenda onde eles nasceram, onde eles moravam, fazenda São Tomé, onde eu tive 2 vezes. Com Jesus estava com uma delas no Badigé, indo e voltando, uma entrevista que deve ter durado no mínimo 6 horas, porque foi fora as vezes que eu falei com ele, fora disso. Quer dizer, nessa ida a Bom Jesus, por exemplo, só na praça de Bom Jesus, eu falei com mais de 15 pessoas. Até o avô da Maria Silvia Camargo, o pai, gente da família, né? Mas era um monte de informações assim, né? Que iam casando umas com as outras. E você tinha que tirar a coisa do inimigo, do adversário, do aliado excessivo, né? E fazendo uma média, né? Para começar a entender isso. E Jorge Roberto também me entregou volumes e mais volumes de depoimentos, alguns depoimentos da família, uns 4 depoimentos da Diná, da ID, e mais 2 depoimentos. E um inventário maravilhoso, que aliás foi o tema esse inventário foi feito pelo bisavô de Roberto, quando chegou no Brasil e se estabeleceu no município de São João Marcos, foi destruído, né? Num genocídio, né? Foi um genocídio aquilo, né? Praticado por certa empresa na época, que mudou muito de comportamento desde então, de origem canadense. E a partir daí, quer dizer, qual era a ideia? Ele disse, Zé Sérgio, eu queria pegar isso daí, eu não queria falar só do meu pai. Eu queria contar um pouco da história do Estado Livre. E meio apavorado, né? Mas depois de 100 e poucos livros que eu li,
inclusive inaugurei uma livraria virtual, a primeira livraria virtual do Booknet. Eu só ali comprei uns 15, 20 livros. Fui mergulhando em trabalhos da professora Ismênia, do querido Marcos Valdemar, trabalhos antigos dele, livros como o do Milton Senna, que é um livro interessantíssimo que mostra porque o Lott perdeu a eleição, né, da presidente. E essas entrevistas todas, contando com essas entrevistas, idas a bibliotecas, né? Pois numa dessas idas à biblioteca diminuiu um pouco minha impressão de que o Roberto tinha sido o grande incendiário da revolta das cantareiras. Exatamente como a professora Júlia falou, o Roberto estimulou sim uma comoção que era justa, porque o que a empresa fazia na época com os moradores de Niterói era desumano. Os aumentos eram decididos da noite para o dia, eram aumentos absurdos, e sempre de olho num subsídio governamental, algo assim. O Roberto tinha uma entrevista tinha uma audiência com o presidente Juscelino Kubitschek, no Catete, num desses dias. E propositalmente, quando ele viu o negócio, ele foi para a fila da barca, como disse para a fila da barca, para conversar com o povo, sim. Ele não falou, vamos botar fogo, vamos não sei o quê, mas ele foi lá entender e fez o que devia fazer. E o povo reagiu do modo como devia reagir, né? Talvez não, com certeza não saindo dali, né? Não saindo daquela confusão dali de onde estava. Isso daí, quer dizer, o fato de eu ter conversado com gente da direita política, dos setores da direita, dos setores da esquerda, isso vai do Saramago ao Afonsinho, duas belíssimas pessoas, Saramago da UDN, um conservador, tal, e o Afonsinho, do Partido Comunista. O Afonsinho de São Roberto não teve nada com isso. O Celso Peçanha, na conversa com ele, no edifício Central, me falou a mesma coisa. Embora, né, deixando claro as diferenças que ele tinha com o Roberto, né, naturais, tal, que depois, né, o tempo pagou, né? Enfim, qual foi o papel do Roberto nisso? O Roberto foi o papel do político, do líder político, que tem que estar onde é meio como artista, tem que estar onde o povo está. Né? A lamentar, né, que eu voto assim, infelizmente eu não pude entrevistar o Bocaíba Munho, o Paiva Muniz e o Tenório Cavalcante. Seriam excelentes entrevistas, né? Estou aqui citando. O livro começa nos Açores, porque sobre a origem era açoriana, né? E aí mais uma coisa interessante, né? A gente descobre lá nos Açores um pesquisador, investigador, como se chama em Portugal, chamado Hermelino Ávila, tinha 80 anos. Ele sai de uma ilha para outra e descobre lá o mais antigo Silveira, né? Com certeza na linha direta do Roberto, né? Ele sai da ilha de Faial, onde ele morava, e vai para a ilha, não é na ilha do Pico, não, foi na outra ilha onde tinha um arquivo. E lá ele descobre isso, né? Interessante. Isso daí foi uma conversa, né? Porque ele foi, infelizmente não tinha e-mail ainda na época, né? Que ele com certeza usaria, né? Mas foi uma coisa interessante. Por que eu estou falando dos Açores? Porque foi o início da coisa e me ajudou a entender muita coisa. A gente sabe que Portugal, quer dizer, o Brasil vem a origem brasileira é africana, é portuguesa, a gente pensa em Lisboa, né? No Porto e tal, mas dos Açores vieram o Roberto Silveira, o Getúlio Vargas e o João Goulart. Simplesmente o PTB. E de quebra o Lacerda. Né? Isso aí foi grave. O Jânio vem da Ilha Terceira,
o Getúlio a origem dele é Ilha do Faial, o Roberto Silveira é Ilha do Pico, e o Lacerda é Ilha Terceira também, se não me engano. Não tem mais importância. Aí, quer dizer, voltando à minha colinha, falando das entrevistas, olha só, estava conversando com uma doida e disse, vou contar uma historinha ou outra, né? Por que Roberto ganha? Quer dizer, as explicações acadêmicas, vocês já ouviram, vão continuar ouvindo ao longo do dia. Meu trabalho foi fazer reportagem, foi conversar com as pessoas, não me limitar aos volumes grossos e excelentes lá dos recortes, né? Serviram muito para o trabalho, mas sem as reportagens, sem as conversas, não teria ido para frente. Uma que me deixou assim fascinado foi com o Pitangui. O Pitangui, quando eu ia falar com o Dr. Pitangui, eu e Jorge Roberto, às vezes eu falava com ele, vou estar com o Pitangui. Quando era uma outra entrevista, eu não tinha tempo, eu vou lá com o Pitangui. Tipo, até para saber se ele queria falar alguma coisa. A gente achou que o Pitangui não ia se lembrar de nada. Eu devo ao Pitangui umas 5 páginas de livro. Ele sai do hospital na Rua Mariana, na Rua Dona Mariana, vai para o anexo dele, que é ao lado, onde é uma espécie de hotel para as pessoas que estavam sendo atendidas, né, sendo recuperadas, e é também uma sala dele que está. E ele começa a falar como se não tivesse acontecido isso. Ele disse, sabe por que eu tenho essa memória muito boa disso? Porque eu devo a Niterói minha formação de cirurgião plástico. Eu disse, como assim? Eu era médico do Hospital Anglo-Brasileiro, o Hospital dos Ingleses, ali na subida, ali em frente ao Rio Sul, né? Onde era o Rio Sul. Ele era médico ali. E um dia, um jovem médico estava começando a se decidir pela cirurgia plástica e fala do acidente com o Roberto. Se não me engano, foi o Bocaiúva Cunha que conhecia ele e o levou até lá. E ele atende o Roberto, mas o atendimento, né, do Roberto, ele teve uma maior importância, era um dos porta-vozes, mas o atendimento ao Elson Reginaldo, que era o fotógrafo, foi o primeiro grande trabalho dele. Ele recuperou o rosto daquele rapaz, né, do fotógrafo. Né? E depois, já quando o Roberto tinha morrido, quando ele volta para o circo de Niterói, para o incêndio do circo de Niterói, é aí que ele ficou mais ligado ao Schwarzenegger. Então a memória dele, ele lembrava de frases ditas pela Dona Ismélia, né? Estava ali, quer dizer, as pessoas de sensibilidade, as pessoas cultas, né? E que têm... Cultas não, as pessoas de sensibilidade. Eu acho que a cultura sem sensibilidade não leva a nada, né? Vão lembrar desse tipo de coisas, né? Da vida delas, né? Não sei como é que está meu tempo, mas eu vou falando qualquer coisa, minha vida. Eu sou... Aí, bom, eu fico assim... eu também não estou controlando, não. Por que a UDN perde a eleição para Roberto? Por que Amaral perde para Roberto? O Saramago Pinheiro, que é uma voz suspeita, diz, olha, o Prado quer, chega em Nova Friburgo, está com o microfone aberto e não vê, e diz, que cidade é essa que a gente está? Por isso que a UDN perdeu a eleição em Friburgo. Eu falava francês, às vezes eu falava francês nos meus comícios em Itaboraí. Aí chegava o pessoal lá e dizia, ô Saramago, para com isso. Tem história fabulosa, o Loretti não está aí, mas foi outra entrevista longuíssima e muita encheção de saco no telefone, encheção de saco minha, né? Eu ligava para ele toda hora, deve ter horror minha hoje. Álvaro Fernandes ele falou 12 horas seguidas, só para o almoço. Mas o doutor Loretti me contando sobre a convenção da UDN me puxa uma coisa, quer dizer, naquele dia estava o Sputnik, então era a convenção do Sputnik. E num determinado momento, quando o Lacerda estava falando, tentando evitar a todo custo que
alguém apoiasse o Roberto para candidato a governador, alguém vai para a porta da Assembleia, né? Na Assembleia, acho que foi, da Assembleia, e começa a gritar fogo, 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 fogo. Eu desconfio quem seja. Era um dos meus entrevistados. Depois eu desconfio quem seja, porque ele deu toda a pista de que era ele, só que não podia falar. Então, isso acontecia também do outro lado, né? Palmir Silva, uma entrevista longa e bonita também, e ele me conta uma coisa que me mostra por que o Roberto foi um pouco pedra no sapato, um pouco pulga atrás da orelha dos militares que deram o golpe, né, em 64. Num dia ele vai com o Roberto para uma reunião em Copacabana e fica esperando com oficiais generais. Isso foi em final de 60. O Roberto nunca contou para ele, ou 61, ou início de 61, ou final de 60, porque o Roberto morre em 61, logo no início. Essa reunião foi em 60, talvez final de 60, ou talvez no início de 61. Eu estou achando mais provável que tenha sido no final de 60. O Palmeiras não sabia. O que poderia estar sendo dito ali? O Roberto era um incógnito, camarada. O Roberto não era um incendiário, o Roberto não era o Brizola, mas pensava muito parecido com o Brizola. Eles tinham uma rivalidade, sim, dentro do partido, porque eles representavam dois tipos de tendência. Agora, um não era o incendiário, como o Brizola quer, e o outro não era o populista. Não, o Roberto tinha posições firmes. Muito firmes. Uma coisa que me chamou muita atenção também no livro é o seguinte: se fala do governador, né? A memória de Roberto é apagada, porque o Roberto morre com 38 anos. Quando você lê no Wikipédia sobre o PTB, tá lá, os grandes líderes do PTB falam do Jango, do Theo de Andrade, qualquer coisa. Não aparece o Roberto, 9, 10 pessoas. O Roberto foi um dirigente partidário muito importante. Ele segurou o PTB. Ele foi secretário-geral do PTB Fluminense a partir de 52 e secretário-geral do PTB Nacional a partir de 54, no ano-chave, da morte de Getúlio. Ele foi presidente também do PTB. Quem mandava no PTB eram duas pessoas, João Goulart e Roberto Silveira. João Goulart era presidente e Roberto Silveira era secretário-geral, ou seja, era quem trabalhava, né, mais, né? Porque o Jango tinha outras. Num determinado momento, o PTB, isso é uma coisa também que algo me escandalizou, porque se trata de um ídolo meu, o Dr. Getúlio Dornelles Wagner, e ele continua sendo, não é? Ídolo não, falando bobagem, mas enfim. Não existiria o Brasil sem Getúlio Wagner. O Getúlio Wagner inventou o Brasil industrial. Acabou. Você pode não gostar dele, pode lembrar da história da Olga, né, tal, e o diabo 4, mas vamos lá, objetivamente aconteceu isso. O Getúlio Vargas, num determinado momento, ele joga o PTB para escanteio. Provavelmente por ocasião da campanha dele para presidente, ele precisava do apoio de Adhemar de Barros e ele largou o PTB. Largou sim, porque a dona Alzira Vargas, em 48, ela chega e fala: o PTB está fechando as portas. Quem segura o PTB? Esses dois malucos, o Jango e o Roberto. Eles seguraram o PTB. Seguraram em que medida? Num determinado momento, no estado do Rio de Janeiro, aparece uma figura que era o principal acéfalo do Adhemar de Barros no estado do Rio, né? Um homem muito rico em Petrópolis, e ele começa a comprar o PTB. Chega Roberto na reunião do partido e diz: o PTB é uma árvore de frutos podres que precisam ser derrubados. Tem que se chacoalhar essa árvore, tem que sacudir essa árvore para derrubar esses frutos podres. Tem algumas informações, só vou finalizar lembrando uma coisa, algumas também coisas importantes do pioneirismo do Roberto, da novidade do Roberto Silveira.
o corpo a corpo, né? E ele, provavelmente, já quase na mesma época, chegava e falava: Roberto Silveira, meu nome é Roberto Silveira, preciso do seu voto. Isso daí só era feito por um camarada nos Estados Unidos, um senador do Tennessee, chamado Kefauver, que era a pedra no sapato da máfia, o cara que investigava as famílias mafiosas, né? Ele fazia isso na época. O uso do samba. Por quê? O Retrato do Velho não foi música de campanha, foi feita antes da campanha. Então, o primeiro samba de campanha, isso eu acho importante, porque o samba foi consagrado como gênero das campanhas políticas, né? O uso do Ibope, o Roberto lia o Ibope. Não havia, a publicidade começa a se meter com a política na época do Dutra e do Brigadeiro. Quando ele entra ele se torna amigo do Montenegro, né, Paulo Montenegro, e começa a usar o Ibope. O apoio ao lote, né, que foi uma coisa importante, foi um dos poucos estados do Brasil que não tiveram. O início, um projeto de reforma agrária estadual, que é o único feito no estado até hoje, né? E o movimento de alfabetização, também realizado por um estado, não se tinha notícia, depois veio o Mobral. Enfim, são essas as minhas impressões. Agradeço a Dora, agradeço a Andréia, a Ismênia, foi um prazer e, enfim, estamos à disposição. Um abraço. Nós agradecemos ao Zé Sérgio, eu adorei quando você falou o negócio do muro, porque quando eu falei da Oscarina, eu antes tinha conversado com várias pessoas, inclusive com um colega meu da universidade, meu grande amigo, o professor Wagner, e ele estava me dizendo que assistiu em Angra, ele era menino, né, o lançamento, um comício, uma reunião, foi no sindicato, Wagner? Sindicato dos Maridos em Angra, lançamento da candidatura de Roberto à presidência. Quer dizer, quantos depoimentos desse tipo estão aí, cada um? Tem uma menção no livro aí.